partir então deste momento, nós daremos início à segunda conferência da noite e desde já estender um especial agradecimento à professora Vânia Dutra Azeredo, cuja presença aqui nos honra. Para quem não a conhece, ela é professora do colegiado de filosofia aqui da universidade, tem uma longa trajetória de pesquisa, estudo, desde o período em que ela se formou em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, momento este em que ela passa início aos seus estudos, em especial sobre a obra do pensador alemão Friedrich Nietzsche. Após esse momento, há um outro momento de percurso, portanto, decisivo em sua trajetória intelectual, em que ela dá início aos seus estudos de mestrado e doutorado, um momento em que ela também trabalha em Ijuí, na Unijuí, né? Universidade Noroeste do Rio Grande do Sul, em que ela permaneceu também durante um certo período, né, desenvolvendo pesquisa, um trabalho assim, muito rico. E ela, após esse período, ela foi para São Paulo, né, onde ela trabalhou na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na UCamp, e ela também integra o GEM, que é o Grupo de Estudos de Nietzsche, né, do qual o professor Wilson Antônio Fresati também faz parte, colega que tem trabalhado, atuado juntamente com ela, em parceria também com a professora Scarlett Mark, uma das grandes estudiosas do pensamento de Nietzsche no país, e junto também com outros importantes pesquisadores que no país vêm desenvolvendo estudos muito importantes, não é, sobre a obra de Nietzsche, como é o caso do professor Alberto Marcos Donati, que é professor aqui na casa também, não é? O professor Ivo, que atua na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e entre outros importantes também pesquisadores. Esse grupo GEM, para quem quiser conhecer e aprofundar um pouco mais, né, poderão ter acesso à página, acesso online. Há uma revista que também é editada, que já é um marco, né, em termos de pesquisa, de estudo, juntamente com a coleção Sendas e Veredas, coleção esta em que tem sido realizada uma série de publicações em torno da obra de Nietzsche, pesquisas realmente muito refinadas, né, do qual a professora Vânia também tem alguns trabalhos publicados. Então, Vânia, você já, né, se sinta em casa, está aqui, né? Eu acho que uma salva de palmas. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de manifestar que eu considero um privilégio estar aqui podendo participar do simpósio com uma palestra. Agradeço as palavras do professor Claudinei e explico que, apesar de toda a minha trajetória maior em Nietzsche, no pensamento dele, eu vou apresentar uma leitura do pensamento habermasiano referente à ética, propondo que há, digamos assim, um novo destino da ética apresentada como um fundacionismo moderado. O que vem a ser isso, né? Nós vamos ter, digamos assim, o Habermas no livro Consciência Moral e Agir Comunicativo. Ele inicia o primeiro texto constante desse livro, se chama A Filosofia como Guardador de Lugar e como Intérprete. E nesse texto, particularmente, ele faz uma crítica ao que ele denomina de mestres pensadores, magos de um falso paradigma, que seriam o Kant, o Hegel e o Marx.
Por quê? Porque eles assumem o papel de indicar o lugar de todas as esferas da cultura. Então, eles são um indicador de lugar e um juiz. E ele acha que depois das críticas que foram apresentadas, a filosofia, eu tratarei delas, né? A filosofia não pode mais manter este papel de indicador de lugar e de juiz da cultura. Mesmo porque, vamos dizer, as afirmações que nós encontramos nesses autores, principalmente a crítica da filosofia analítica, a crítica do Popper ao historicismo, a visão de história, né, e tal, não permite mais que nós compreendamos a necessidade ou a possibilidade de uma fundamentação útil. Ainda assim, o Habermas é tributário da modernidade. E ele assume textualmente isso. O que significa ser tributário da modernidade? Né? Significa justamente que ele acredita que ainda estamos na modernidade, que o projeto de esclarecimento não foi levado a bom termo e que ainda é possível resgatar a razão. O conceito de razão moderna, introduzindo nela alterações que se fizeram necessárias. Que tipo? Passar de uma razão, que ele usa o termo modológica, essa razão individual, e pensar numa intersubjetividade. E aí, ele, ao mesmo tempo que ele faz esse texto, e requer para a filosofia um lugar de guardiã da racionalidade e de intérprete da cultura, ele depois vai propor uma ética do discurso. E essa ética do discurso, ela vai estar baseada em pressupostos pragmáticos da argumentação, tomando a ação linguística como de fato um ato, e a partir disso ele rejeita um fundamento último, mas propõe o que se chamaria de uma ética cognitivista, que é uma ética baseada em razões, uma ética formalista, quer dizer, sem um conteúdo, e uma ética universal, tá? Mas sem a fundamentação última. Então, a leitura desse fundacionismo moderado em ética, ela se dá pegando uma analogia com fundacionismo e epistemologia. Quer dizer que nós não teríamos como justificar as nossas crenças últimas, né, que é a proposta do conhecido, né, que ele fala de um fundacionismo moderado, né, fala do falibilismo das crenças e tal. Claro que não é exatamente a mesma coisa, porque aqui se está tratando do agir. Né? Então, mas ainda assim, a rejeição do fundamento absoluto em Habermas e o resgate do conceito de razão moderno, ele nos remete à possibilidade de justificação racional da ética sem incorrer em fazer o discurso habermasiano como os discursos modernos desses autores que ele chama de mestres pensadores, em que pese a filiação dele à modernidade. Então, eu vou ler e explicar. Partindo do texto de Habermas, a filosofia como guardador de lugar e como intérprete, visamos mostrar a impossibilidade de manutenção do fundamento absoluto em filosofia, mediante a substituição de um discurso filosófico como indicador de lugar e juiz, pelo de guardador de lugar e intérprete. Com esse texto, o propósito axial de Habermas, a nosso ver, é mostrar o limite do projeto fundacionista nas dimensões cognitivo-instrumental, moral-prático e estético-expressivo, enquanto justamente configura-se como manutenção de um fundamento absoluto. Posteriormente, mostraremos que há em Habermas um fundacionismo moderado em ética, já que, partindo dos atos de fala de Austin e da contradição performativa de Appel, consegue justificar uma pretensão de justiça análoga à pretensão de verdade
a partir do conceito de validez aplicado ao mundo objetivo das coisas como verdade, ao mundo das normas como justiça ou correção normativa e ao mundo da autorrepresentação como sinceridade, conferindo com isso sentido a proposições que enunciam aquilo que deve ser e, portanto, salvaguardando a razão no domínio do agir, mas sem, ao mesmo tempo, transformar a filosofia em indicador de lugar ao juízo da cultura, que restaure um fundacionismo absoluto, em que pese ele introduzir o princípio de universalização, veremos que ele é apresentado como uma regra de argumentação, cujo papel consiste em assegurar a validação das normas enquanto produto consensual de um discurso prático. Então, aqui justamente, primeiramente, a gente vai ver as críticas que o Habermas apresenta a esses autores para poder caracterizá-los como o que ele denomina de mestres pensadores. Então, por exemplo, com relação a Kant, ele diz: Kant introduz um novo modo de fundamentação da filosofia, considerando as possibilidades do conhecimento humano a partir da investigação das condições a priori da possibilidade da experiência, denominando isso de filosofia transcendental. Na base desta fundamentação está agora a ideia de que podemos nos certificar do caráter insubstituível de determinadas operações, intuitivamente executadas desde sempre segundo regras. Kant, para Habermas, tornou-se um mestre pensador ao atribuir à filosofia o papel de um juiz supremo perante a cultura em seu todo. Todavia, duvida das possibilidades dela, da filosofia, de desempenhar esses papéis. Ora, enquanto exerce a incumbência de indicador de lugar e juiz, a filosofia assegura a ideia do verdadeiro e do incondicional como condição necessária para as formas de convivência humana. Nesse ponto, percebemos que, como Habermas procura mostrar, a inviabilidade desse fundacionismo absoluto, já que tal exercício deve ser questionado por constituir uma pretensão de totalidade da própria filosofia. O filósofo tenta desmistificar essa atitude que sustenta o conhecimento fundamentalista, a histórico-absolutista, fazendo com que a filosofia seja a instância suprema da cultura. Bom, que críticas a gente vai ver? Né? Porque nós vemos, estudamos que o Kant faz uma diferença entre o juízo analítico e o juízo sintético. Mesmo dentro do sintético, ele estabelece um sintético a posteriori e um sintético a priori. Bom, quando nós temos, por exemplo, a proposição da matemática, ele dirá 7 mais 5 igual a 12. Em momento algum, o que nós temos? Nós temos a adição de 2 números, mas não que esse número seja 12. Portanto, esta proposição é sintética a priori, dirá ele. Só que, a partir do logicismo, procurou-se reduzir a matemática à lógica, mostrando que as proposições da matemática não são sintéticas, mas analíticas. É o projeto do princípio à matemática do Russell e do Iriad. Então, quando eles reduzem a matemática à lógica, bom, a lógica é analítica, e isso faz com que nós não tenhamos mais essa distinção, esse sintético a priori e sintético a posteriori, que é a base da razão pura em termos da universalidade da própria legislação da razão. Então, bom, de outra parte, se nós formos pegar a geometria, está lá no exemplo kantiano que a linha reta é a distância mais curta entre 2 pontos. E nós lemos, isso ele apresenta como uma proposição, enfim, um juízo sintético a priori, porque ele independe da experiência. É válido para toda a linha reta em qualquer circunstância. Bem, com, digamos assim, a descoberta, a criação das geometrias não euclidianas,
os postulados de Euclides caem por terra, porque justamente o que nós vamos ter? Nós vamos ter, digamos assim, que a curva seria a distância mais curta entre esses dois pontos, né? Então, com o surgimento das geometrias não euclidianas, nós vamos ter um conjunto de convenções que elimina a universalidade e a necessidade, embora tenha uma aplicação. Tá? Bom, então o que nós temos aqui? Que dentro do que se denomina uma concepção empirista do conhecimento, né, que remete, né, também ao círculo de Vienne, etc., nós vamos ter o quê? Que só teremos verdades sintéticas a posteriori. Ou seja, as verdades, nós não temos uma verdade sintética a priori, não temos como ter isso, né? E aí, no caso, com isso, nós acabamos com a universalidade e a necessidade kantiana, que eram pressupostos de um juízo sintético a priori, né? Bom, outra questão que passamos a ter ali também no círculo de Viena, que ela é trazida pelo Kahneman, é que a questão do sentido é anterior à questão da verdade. Então, se procura determinar um critério de determinação do que tem e daquilo que não tem sentido, né? E aí ele vai construir o verificacionismo, que a verdade e a falsidade só pode ser verificada empiricamente, depois a falseabilidade como critério de sentido, porque quando eu digo, por exemplo, toda esmeralda é verde, eu não posso provar a verdade, mas posso provar a falsidade, né? E por último, né, ele vai falar que nós teríamos um critério de sentido, seria uma relevância, o que ele denomina de relevância preditiva. Suponha que eu tenho um termo, elétrico, tá? E esse termo, ele é encaixado numa hipótese, e a partir dessa hipótese, que pertence ao conjunto de crenças que eu já tenho, eu passo a fazer mais predições. E isso, então, seria um critério de sentido, né? Bom, Habermas aponta, a partir disso, para a insustentabilidade desse procedimento totalizador da filosofia. Por quê? Porque ele dirá, justamente, vendo isso, que não temos como, vamos dizer assim, continuar com esses fundamentação kantiana, né? E aí ele dirá que o Hegel faz a mesma, ele substitui a fundamentação transcendental pela dialética. Então, para Hegel, Kant não demonstra a necessidade das formas a priori do entendimento. Então, ele vai fazer esta crítica, digamos assim, dos mecanismos, no caso da consciência, que vem na história da gênese da espírito, né? O reconstruir da elaboração dessa experiência repetida no vir a ser para a consciência em si, constitui-se para Hegel na dialética, que de fato mostra o fundamento do saber absoluto que permite perceber as estruturas da consciência apresentada por Kant. Contudo, Hegel expõe-se à mesma objeção que levara contra Kant ao fundamentar um absolutismo, que supera as exigências kantianas, atribuindo, então, à filosofia a tarefa de trazer ao conceito, de maneira enciclopédia, os conteúdos desdobrados da consciência, né? Porque o Hegel passa desde a consciência sensível até atingir, né, o espírito absoluto. Então, aqui são duas críticas que ele faz, né? Esta da própria questão desse percurso da consciência, mas também o estabelecimento da história como tendo um momento de chegada, né? E aí é uma crítica que é feita pelo Popper, que ela parte, se nós pressupusermos que a história tem um destino, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa ação no mundo se há um destino que nos aguarda? Né? Então, esta crítica, porque no caso do Hegel, o que ele faz? Ele inclui a razão na história. A própria história tem uma lógica porque a razão está presente nela, né? Então, é quase o apogeu dessa razão e
vamos dizer, fundamento também absoluto. Então, o Habermas, ele leu essas críticas, ele é um autor contemporâneo nosso, e ele, se de um lado, digamos assim, não pode deixar de dar atenção a elas, de outro, ele também não quer abandonar o conceito de razão moderna, ou seja, que existem justificativas racionais para, não jogarmos criancinhas pela janela. Né? Isso não é uma questão de sentimento, não é uma questão, mas é uma questão racional. E ele vai conseguir, digamos assim, justificar isso a partir de uma mudança de perspectiva. Que mudança estamos falando? Né? Eu poderia dizer que quando a questão da linguagem, né, ela surge lá muito presente no Círculo de Viena, né, que diz o que vai ser filosofia. A filosofia vai ser traduzir o mundo numa linguagem rigorosa. É isso que nós vamos encontrar em Carnap. E o critério sentido, já comentei que tudo aquilo, chegou a dizer no momento, né, que aquilo que não é empiricamente verificável, nós não podemos dizer, é um contrassenso, não tem sentido. Este é um tipo de fundamentação que podemos denominar de lógico-semântica. Por quê? Porque ela está mais preocupada com a relação do signo com aquilo que ele designa, né, o significado, do que propriamente com a pessoa que usa esse signo. E nesse caso, eu não teria como apresentar uma justificativa racional para o meu agir moral. Aqui eu trouxe uma citação, onde é que está a citação? Que nós vamos ver aqui, ó, eu trouxe o livro aqui, né? Uma citação de uma das proposições do Tratados do Wittgenstein. Ele diz: a maioria das proposições e questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contrassensos. Por isso, não podemos, de modo algum, responder a questões dessa espécie, mas apenas estabelecer seu caráter de contrassenso. A maioria das questões e proposições dos filósofos provém de não entendermos a lógica de nossa linguagem. São da mesma espécie que a questão de saber se o bem é mais ou menos idêntico ao belo. Então, nós não temos, digamos, como justificar racionalmente as normas morais. Esse questionamento de justificação, no sentido de dizer assim, é da ordem da razão ou é da ordem do sentimento, ele aparece, salvo engano, primeiramente em Hume, que vai fazer aquela distinção entre fato e valor. Dizer, uma coisa é o domínio do fato, o copo está sobre a mesa. Outra coisa é o domínio do valor. Paulo é bom. Como é que eu consigo justificar a passagem, digamos assim, do plano do ser para o plano do dever ser? Isso se chama guilhotina do Hume. Né? Depois a gente vai ter uma mesma crítica bem similar com a ética do Muro, que ele vai falar do que ele chama de falácia naturalista, que consiste justamente em você derivar uma propriedade não natural de algo natural. Então eu não teria como justificar essa passagem. Por isso que dirá, não, bom não é definível, e ponto. Eu não tenho como definir. De qualquer definição, eu vou dar um salto que não se justifica, do ponto de vista do próprio conhecimento. E nós vamos ter isso assim no Círculo de Viena, também essa questão muito presente. Né? Então, todas, vamos dizer assim, essas críticas que foram feitas, elas fazem o Habermas repensar esse conceito de razão, esse conceito de razão moderno e o próprio papel da filosofia.
Então, por isso ele vai reivindicar para a filosofia, uma expressão que eu acho bonita, que ela é uma intérprete da cultura e uma guardiã da racionalidade, e não propriamente um juiz da cultura, alguém que dirá à ciência, ó, o lugar é ali. Não, não cabe à filosofia, ela não tem a competência para fazer isso. O que ela pode ser é uma guardiã da racionalidade e uma intérprete. E esse seria o papel da filosofia, e nesse sentido que o texto se chama Filosofia como guardador de lugar e como intérprete. Primeiro texto que está nesse conjunto de textos que estão na ética do agir comunicativo. Né? E aí o que nós vamos ver aqui em Habermas justamente? Né? Eu vou ler aqui um pedacinho. A filosofia cabe atualizar sua relação com a totalidade em seu papel de intérprete voltado para o mundo da vida, pois que se faz necessária a intercomunicação do fator cognitivo instrumental, na nossa cognição, moral prático e estético expressivo. No limite e na perspectiva de salvaguardar a razão, o filósofo enuncia que o acordo que se alcança através dessa intercomunicação, desses fatores, é que justifica a possibilidade de uma fundamentação e orienta a pretensão de validade, autorizando a filosofia a exercer seu papel de mediadora entre o mundo cotidiano e a modernidade, ficando dessa forma salvaguardado o lugar dela como guardador de lugar e como intérprete. Nesse sentido, o Habermas rejeita a noção de uma fundamentação útil. Não pode ter um fundamento útil, porque se ele tivesse um fundamento útil, ele se transformaria no mestre pensador, naquilo mesmo que ele está criticando em Kant, Hegel e Marx. Né? Então, a nosso ver, ele rejeita a noção de uma fundamentação última, mas continua em busca de uma fundamentação moderada, que orienta a pretensão de validade da filosofia no seu justo papel de mediadora do cotidiano. Bom, e nós vamos ver agora na sequência como esse fundacionismo moderado, justamente no sentido de possibilitar uma fundamentação que não se pretenda absoluta e histórica, manifesta-se na proposta habermasiana de um agir comunicativo. Tá? E aqui, como é que vamos falar nesse agir comunicativo, vamos dizer assim? Tá? Eu havia comentado para vocês que nós temos dois tipos de fundamentação, né? Tentando aqui, eu até fiquei pensando que os alunos do texto, fiz o texto, né? O Habermas pressupõe muitas leituras, então vou dar algum exemplo. Né? Por exemplo, a semiótica é a teoria dos signos e dos sistemas de comunicação. Né? Então você tem ali a relação dos signos entre si, e tu vai ter as regras das sintáticas, né? De derivação e informação. Você tem a semântica, que é a relação do signo com o significado, e você tem a pragmática, que é a relação do signo com o usuário. Tá? Bom, nós vamos ter dois tipos de fundamentação, como eu disse, uma lógico-semântica, que vai estabelecer como condição de sentido, digamos assim, a possibilidade, primeiro, de você atribuir um valor de verdade a uma proposição. Então, se eu digo o óculos está sobre a mesa, isso é verdadeiro ou falso. Agora, se eu digo Deus existe, Paulo é bom, Henrique é justo, não tenho como dizer se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Mesmo na perspectiva da falsificabilidade ou da predição, eu não tenho igualmente como justificar, porque elas se constituem como contrassenso, porque elas não correspondem ao critério de sentido. Bom, se nós tivéssemos só esse tipo de fundamentação,
não seria possível ao Habermas falar de um agir comunicativo. Mas torna-se possível, por quê? Porque já exatamente, diz assim, eu faço a leitura, né, que tem o Wittgenstein no Tractatus, né, que é construir uma metalinguagem para compreender a nossa própria linguagem, e ele escreve depois as investigações filosóficas, onde ele dirá que o problema não é a linguagem, tá? E vai propor uma leitura de que existem são jogos de linguagem, e que, portanto, qual vai ser o critério de sentido de uma proposição? O contexto em que ela é enunciada. Então, nós mudamos completamente esse contexto, né? Esse critério, porque a validade não é determinada pela verdade, mas pelo contexto. É isso que me dá possibilidade de atribuir um sentido à proposição. Então, ao se filiar a uma fundamentação pragmático-linguística, que é esta que compreende que o contexto de enunciação é que vai determinar o significado de uma proposição, nós vamos ter todo um movimento nessas filosofias da linguagem ordinária, comum, né? Que um dos autores que eu mais gosto é o Austin, né? Porque ele justamente ele escreve um livro que é Quando Dizer e Fazer, e ele vai introduzir os performativos. O que é isso? Ele vai dizer assim, bom, quando eu digo algo, eu não digo apenas, eu não estou apenas enunciando, mas eu estou realizando uma ação. Tá? Aí ele pega o exemplo do padre, ele diz, eu te batizo. Quando ele enuncia, eu te batizo, ele não disse apenas algo, ele realizou a ação de batizar. Tá? E aí ele vai analisar, digamos assim, e propor essa possibilidade justamente de haver um agir comunicativo. E se há possibilidade de um agir comunicativo, é nesse agir comunicativo que o Habermas encontrará a possibilidade de sustentar a sua ética. Então vamos ver aqui. Eu aqui tinha feito, por isso que, comentando aqui, conquanto essa destituição de sentido seja possível seguindo um dado modelo explicativo, não é se a pressuposição for outra, haja vistas tentativas recorrentes de sustentar com base em razões as normas morais. Nesse sentido, encontramos a tentativa de elaborar uma ética cognitivista, formalista e universalista empreendida por Habermas, que tem necessariamente de se situar em outro patamar, implicando em compreender a linguagem de modo diverso. Isso pode ser observado quando o autor diferencia dizer algo acerca do mundo de dizer algo para alguém. Pareçam coisas diferentes. Uma coisa é dizer algo acerca do mundo, o copo está sobre a mesa. Outra coisa é dizer algo para alguém. Por quê? Porque quando eu digo algo para alguém, tem uma questão envolvida, que é a questão da compreensão. Então ele vai dizer, apresenta duas atitudes, essa de dizer algo para alguém e dizer algo acerca do mundo. Uma delas chama-se objetivante. Por quê? Quem observa ou opina que P ou tem a intenção de P, tá? Vou dizer P é qualquer coisa, copo sobre a mesa. E a performativa, quem participa dos processos de comunicação ao dizer algo e ao compreender o que é dito. Mas ele vai mostrar também que a cisão entre essas duas atitudes se dá entre maior parte da objetivante, visto que a atitude performativa, ela possibilita a passagem entre as três pessoas do processo comunicativo em vista de situar-se nesse próprio processo. Aí eu cito aqui rápido. Quem participa do processo de comunicação
ao dizer algo e ao compreender o que é dito, quer se trate de uma opinião que é relatada, uma constatação que é feita, de uma promessa ou de uma ordem dada, quer se trate de intenções, desejos, sentimentos ou estados de ânimos que são expressos, tem sempre de assumir uma atitude performativa, ou seja, uma atitude que implica uma ação ao dizer. Essa atitude, e ela encerraria pretensões de validez que se estende aos domínios daquilo que é dito acerca do mundo, assim como das normas postuladas e dos comportamentos manifestos. Ela permite, acrescenta o filósofo, eu cito, uma orientação mútua por pretensões de validade, verdade, correção normativa, sinceridade, que o falante ergue ao falar na tomada essa de posição de sim e não ao falar. Bom, como assim, né? Vamos ver aqui essa validade. Vejam, gente, a validade é diferente da verdade. Né? Eu estabeleço um critério para que algo não seja um contrassenso, seja racional. Isto é que trata a validade. E o que o Habermas vai mostrar, inclusive fala de cada um dos verbos, termo afirmativo, termo descritivo, narrativo e tal, tá? Que nós, através desses verbos que criam um vínculo linguístico, eu estabeleço, vamos dizer assim, uma pretensão de validade. Que tipo? Se eu me refiro ao mundo objetivo das coisas, como o copo está sobre a mesa, esta pretensão de validade procura a verdade. Agora, se eu penso na minha autorrepresentação de outro, eu tenho pretensão o quê? De sinceridade. Porque, obviamente, se eu vou me comunicar, eu não quero que pense que eu sou falsa. Então, ele diz, são pretensões de validade, né? Amáveis. A de verdade, a de sinceridade e a de justiça ou correção normativa, que aí é aquela que se coloca no plano das normas morais. Então, olha, Habermas, desde as primeiras distinções entre atitude objetivante e performativa, visa, a nosso ver, mostrar ao mesmo tempo a impossibilidade de um fundamento útil, e nesse sentido absoluto, mas também a busca de um fundacionismo moderado em ética. Isto é, pode a ética apresentar razões para o domínio do agir, sem, contudo, recorrer a um fundamento absoluto que transcenda o plano consensual do discurso prático, enquanto remete à função da linguagem como integradora social? Olha, o que nos parece, né, decisivo nesse recurso habermasiano à atitude performativa é que, mediante tal procedimento, torna-se para ele possível resgatar a função da linguagem de coordenar e integrar os projetos de diferentes atores. A linguagem desempenharia, assim, a função de integração social, que será justamente o pano de fundo da teoria do agir comunicativo. Além disso, né, isso já comentamos, ele se distancia desta fundamentação lógico-semântica e se filia à fundamentação pragmático-linguística, já que, no domínio da argumentação discursiva, visa encontrar elementos que lhe possibilitem validar as normas morais e, com isso, conferir ao agir o estatuto de empreendimento racional. Procura, desse modo, rejeitar a tese de que as ações orientadas para fins são produtos de uma decisão célebre, que são os não cognitivistas, que diz que, bom, é do sentimento, enfim, não há razão para não jogar o caldo do bebê pela janela. Então, recusa a afirmação de que questões moral práticas do tipo o que devo fazer são afastadas da discussão racional na medida em que não podem ser respondidas do ponto de vista da racionalidade. No limite, está em Habermas
a recusa em definir a razão como eminentemente calculadora, restringindo suas avaliações a verdades de fato ou a relações matemáticas. Então, para ele, é possível a ética filosófica, eu cito ele aqui, assumir sem mais a figura de uma teoria especial da argumentação, bem como, com isso, refutar, recusar essas pressuposições dos não cognitivistas através de dois procedimentos, quais sejam: introduzir um princípio que permita um consenso em argumentos morais e recusar a tese de que somente no âmbito de compreensão de verdade proposicional poderiam ser validadas ou não as proposições normativas. Não se trata de reduzir as proposições normativas às descritivas, descritiva é o qual está sobre a mesa, mas visando a explicar o que ele denomina de correção normativa, pensar em uma pretensão de validade análoga à verdade. Então, o que ele vai dizer? Bom, se eu tenho o mundo objetivo dos fatos, eu tenho pretensão de verdade. Se eu tenho o mundo das normas, eu tenho pretensão de justiça. Mas tanto a verdade quanto a justiça são pretensões de validade. Então, é isso que ele vai falar. Os dilemas morais, para ele, surgem primeiramente no mundo da vida. Esse é o lugar da moral, onde ele vai dizer que nós temos as certezas reflexivas, os vínculos que não são postos em dúvida, enfim, esse mundo da vida. E já nesse mundo, ele identifica pretensões de validade erguidas pelos atores em seus atos de fato. Ele denomina de comunicativas as interações nas quais as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus planos de ação. O acordo alcançado, em cada caso, medindo-se pelo reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validez. O agir comunicativo se processa no mundo da vida, e nele deverão estar as pretensões que viabilizam situar a correção normativa no plano da argumentação. Os atores, ao realizarem um ato de fala, erguem sempre ou pretensões de verdade, quando se trata da referência ao estado de coisas, ou pretensão de correção, enquanto dirigidas às relações interpessoais reguladas, justiça pode ser, ou ainda pretensões de sinceridade, quando pertencem ao mundo subjetivo de cada um. Bom, essas pretensões de validade, que são reconhecidas por todos, por isso intersubjetivamente, são o pano de fundo dos consensos que se atingem. Por isso, tem de perpassar o mundo das coisas existentes, o mundo das relações sociais e também das vivências. Bom, o que ele diz mais? Que nesse agir comunicativo, os falantes motivam-se a um ato de adesão, que o Habermas vai estabelecer mediante a esse efeito ilocucionário que os atos de fala teriam. E aí eu cito o filósofo para a gente entender isso. Enquanto no agir estratégico, um atua sobre o outro para ensejar a continuação desejada de uma intenção, no agir comunicativo, um é motivado racionalmente pelo outro por uma ação de adesão. Quer dizer, o que acontece com aquele com quem eu falo? E isso em virtude do efeito ilocucionário de um comprometimento que o meu ato de fala suscita. Pressupõe, assim, a relação, que eu havia comentado já, o diálogo ao dizer. Haveria um comprometimento exigido por esse dizer, que é, ao mesmo tempo, uma ação. Em vista disso, é que as relações sociais têm a forma de ações comunicativas, e a coordenação se dá devido ao que ele chama a dupla estrutura da linguagem. Tá? Bom, aí ele vai dizer justamente que essa linguagem ela tem um conjunto de sentenças
que tem um determinado conteúdo, mas tem ainda as condições de aplicação nesse sentido pragmático. Então, toda sentença, ela teria uma parte proposicional, tá? E uma parte performativa, que é aquilo que eu ergo no meu ato de fala e que me compromete. Os falantes erguem pretensões de validade, né, que podem ser resgatadas, gerando, por isso, uma motivação racional de aceitação do ouvinte. No caso da verdade da correção, com justiça, ele vai resgatá-la discursivamente. E no caso das pretensões de sinceridade, pela constância de determinado comportamento. Ou seja, é o meu comportamento, a constância do meu discurso, do meu comportamento, que mostrará se sou sincero ou não. Mas aqui, no caso da verdade e da correção, ele vai propor justamente aquelas, né, vai falar aquelas obrigações que são relevantes para a interação, né, e falar de uma possibilidade latente de apresentar razões para as ações feitas que permitiria coordenar as ações entre os diversos atores, né? Bom, aí ele vai dizer aqui que a impossibilidade, num primeiro momento, de elaborar o que chamaria de condicionantes epistemológicos para a validação dos juízos morais remete à problematização a uma esfera argumentativa, quer dizer, a esfera da argumentação, a esfera do discurso, exigindo que se estabeleça, segundo Habermas, o que ele chama de princípio ponte. Então, você abandona o mundo da vida e entra no mundo do discurso. E esse princípio ponte, que asseguraria a passagem para ele do particular ao universal no âmbito da argumentação prática. E ele vai dizer que nos discursos teóricos nós temos um princípio similar, que é a indução. E, no caso dos discursos práticos, esse princípio vai ser o princípio U, que o Habermas justamente vai colocar que toda norma válida tem de preencher a condição de que as consequências e efeitos colaterais que presumivelmente resulte de sua não observância, de sua observância universal, para a satisfação de todo o interesse do indivíduo, possam ser aceitos sem coação por todos os concernidos. Então, vamos dizer assim, quando é que uma norma é válida para o Habermas? Bom, eu saí no mundo da vida, daquelas certezas que não exigem nenhuma reflexão de discussão, e entrei no mundo do discurso. Nesse mundo da argumentação, ele vai propor que a validade de uma norma é que quando todo o efeito e consequências dela advindos, eles serão aceitos por todos aqueles que participam do discurso prático, sem coação. Então, este é o princípio ponte que, para ele, permite a validação das normas morais em discurso prático. E aí, retornar ao mundo que ele chama da vida. Só que, digamos assim, aí ele vai pensar, este princípio U, gente, ele tem para o Habermas o mesmo papel do imperativo categórico. Por quê? Porque ele não tem um conteúdo, mas uma forma que salvaguarda a validação das normas morais em termos de justiça pela aceitação de todos aqueles que participam da argumentação. E aqui eu teria uma questão que as normas para ele, regra de argumentação, assegura a validação enquanto produto consensual de um discurso prático. As normas morais que no mundo da vida se tornam problemáticas podem ser validadas em discursos práticos, desde que se possa garantir o assentimento de todos os concernidos mediante a introdução de
já que o próprio assentimento de todos é condição para que as normas sejam validadas. E aí eu vou ler uma outra passagem dele em que ele diz: introduzir o como uma regra de argumentação que possibilita o acordo em discursos práticos, sempre que as matérias possam ser regradas no interesse igual de todos os concernidos. Bom, aí tudo bem, introduziu o. Agora, como é que eu justifico o, né? Aí é um problema. Como é que eu posso mostrar que há uma justificativa para eu aceitar, né, esse princípio? Né? Bom, e essa vem a ser uma questão central na ética do discurso, né? Porque para aí dá possibilidade ou não de nós resgatarmos as normas com base em razões. Né? E aí ele vai fazer também essa distinção entre ou a gente diz o que é, ou para ouvir de tal modo que compreenda o que é dito. Né? E aqui, embora não esteja aqui, né, eu vou falar que ele usa o conceito de contradição performativa, que é um conceito do Appian, né, com que ele trabalha, que, vamos dizer assim, suponha-se que por causa dos performativos, o meu dizer é fazer. Então, eu chego para vocês e digo: eu não quero participar da argumentação. Ora, o que o Habermas mostrou? Que há um conteúdo proposicional. Eu não quero participar da argumentação, mas há um conteúdo performativo, porque ao dizer que eu não quero participar da argumentação, eu já entrei na argumentação. E por essa razão, eu incorro em uma contradição performativa, porque o meu conteúdo proposicional contradiz o meu conteúdo performativo em sendo o mesmo sujeito eu. Então, mesmo para dizer que não queremos participar de discursos práticos, nós temos que estar inseridos neles. Tá? Então, com isso, ele fundamenta o U e consegue justificar racionalmente, na visão dele, as normas morais. Ora, uma vez que se situa a justificação de proposições normativas em uma fundamentação pragmático-linguística e se introduz como uma regra de argumentação que visa assegurar a participação de todos os concernidos em uma argumentação, e inclusive suprime-se qualquer possibilidade de coação na aceitação de suas consequências, atinge-se uma posição privilegiada para discorrer sobre aquilo que deve ser com base em razões. Nesse caso, o dever ser não deriva de uma subjetividade isolada, mas de uma interação possível intersubjetivamente. Todos os envolvidos, com as mesmas condições de participarem de argumentações, validam as normas e atingem um consenso único. Apesar de ser um princípio que visa validar as normas em termos de justiça, é primordialmente uma regra de argumentação fundamentada a partir de pressupostos necessários da argumentação em geral. Assim, Habermas introduz um fundamento ética sem se transformar em um mestre pensador, pois ao recusar a razão monológica e introduzir a razão dialogal, essa intersubjetividade, né, viabiliza a intersubjetividade e a noção de consenso em discursos práticos, através do recurso à fundamentação pragmático-linguística, apresenta as pretensões de validez no mundo objetivo das coisas, no mundo normativo das regras que enunciam o que deve ser e no mundo subjetivo das vivências. Ao fazê-lo, consegue apresentar razões para as normas morais e salvaguardar a ética, um fundamento que se sustenta em pressupostos necessários da argumentação em geral. Então, por isso que, nesse sentido, o Habermas rejeita o fundamento absoluto e não se torna, a meu ver, um mestre pensador, porque ele justamente recusa a possibilidade de uma fundamentação última e absoluta, que, aliás, é o que o separa do Appian.
Se há um único senão, assim, que no caso fica, assim, pelo menos eu me angustiei com esse senão, é se há uma possibilidade de consenso, mas se nós não pressupusermos um conceito de amizade aristotélica. Uma coisa que eu ainda quero verificar como eu vou ter um consenso se eu não tiver esta pressuposição. Não? Enfim, agradeço então a atenção de vocês. Aí a gente